Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia, sexta-feira, dia de falarmos com o Senhor, mas também dia de ouvirmos a voz do Senhor, através da mensagem que Ele passará a nós, pelo seu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós cremos assim, amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor, te agradecemos por mais uma sexta-feira, mais um dia que podemos ouvir a Tua voz. Pedimos, fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu abra a boca e não fale que venha da minha mente ou do meu coração, mas que Teu Espírito Santo fale comigo e através de mim com todos que ouvirem e virem esse canal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver hoje o que Deus tem para nós através do livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Vamos ler? E aconteceu que chegando ele, Jesus, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhes trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo assim: Que queres que te faça? E ele disse, o cego: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E muita gente questiona. Mas Jesus estava em frente ao cego. Jesus viu que ele era cego. Por que perguntou: o que queres que eu te faça? Aí alguns respondem e dizem: porque às vezes a gente não quer aquilo que é aparente. Eu posso estar diante de você, ter uma deficiência, você achar que eu quero a cura e eu não quero. Alguns dizem isso. Mas orando, meditando nessa palavra, é outra mensagem que Deus me dá. É outra mensagem que o Espírito Santo quer nos passar hoje. Quando Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele queria a cura. Mas Jesus queria que ele confessasse a sua fé. Quando Jesus questionou a ele, e ele respondeu: que eu veja, Senhor. Ele estava confessando a sua fé. Ele estava chamando à existência aquela bênção que ele queria. E nós precisamos confessar a nossa fé, irmãos. Porque não basta nós crermos no nosso coração e guardar para nós. Aqui nesses versículos nós temos muitos ensinamentos. Um deles é que o cego perseverou. E muitos disseram: desiste, cala-te. E ele continuou. Quando falaram para ele: cala-te, ele insistiu ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, virão empecilhos. Quando estamos próximos à bênção, surgirão empecilhos. Alguns nos dirão: não adianta, não dá. Mas nós temos que seguir o exemplo desse cego. Nós temos que, quando alguém chegar para nós, dizer: cala-te, não dá, para de incomodar Deus. Deus tem coisas maiores para fazer, Deus não vai se preocupar com isso. Nós temos que perseverar e continuar clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vê a minha situação. Senhor, responde a minha oração. Foi o que o cego fez. Ele continuou clamando. E aí Jesus ouviu, o chamou para junto de si. Quando nós clamamos a Deus, quando nós tiramos tempos perseverando na presença de Deus, Deus nos chama para junto dele. Ou melhor, Deus se aproxima mais de nós. Nós chamamos a atenção de Deus, que já é muito atento, mas nós despertamos o seu agir. E aí Jesus chegou diante do cego, perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus precisava que o cego confessasse a sua fé. Lembra naquele caso do menino endemoniado? Jesus perguntou para o pai: tu creres? E ele disse: me ajuda na minha pequena fé. Quando Jesus perguntou para o cego, e o cego confessou a sua fé, e foi: eu quero que veja. Ele foi objetivo. Naquela resposta ele demonstrou toda a fé que ele tinha em Jesus Cristo.
Porque ele poderia dizer, Senhor, sabe, eu não enxergo. Dizem que o Senhor tem poder, dizem que o Senhor já curou muitas pessoas. O Senhor pode me curar? Mas ele não fez isso. Ele disse, Senhor, eu quero ver, que eu veja, Senhor. E quando ele diz que eu veja, Senhor, ele está dizendo, Senhor, eu quero a cura que o Senhor tem. Eu quero a cura que o Senhor pode me dar. Então, ao responder para Jesus, ele confessou a fé em Jesus Cristo. A fé que Jesus esperava que ele confessasse. A ponto de Jesus dizer, a tua fé te salvou. Se ele não tivesse agido com fé, se ele não tivesse confessado a fé, provavelmente ele não teria sido curado. Porque Jesus afirmou, a tua fé te salvou. É isso que Jesus espera de nós, irmãos. Que nós confessemos a nossa fé. E quando estivermos diante de Deus, nós sabemos diante de quem estamos. E não comecemos a articular os nossos pedidos. Ah, Senhor, se o Senhor quiser. Ah, Senhor, se o Senhor pode. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos o que Ele pode. Nós sabemos o que Ele quer, porque temos a palavra escrita. O Senhor não é Deus de confusão. Ele nos deixa tudo escrito. E aqui na Bíblia, na palavra de Deus, está toda a regra. Está toda a vontade de Deus para nós. Então, nós podemos chegar diante de Deus com intrepidez. Como chegou aquele cego. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu sare. Senhor, eu quero sarar. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser liberta. Senhor, eu quero ver. E muitas vezes a gente tem que pedir para ver mesmo, sabe, irmãos? Que muitas vezes a gente está num lugar e não enxerga nada do que está acontecendo. A gente está em meio a uma cegueira espiritual. Mas esse cego não era cegueira espiritual, era cegueira física. E ele chegou diante de Jesus com a certeza que Jesus poderia curá-lo. Ele não teve dúvida nenhuma. Ele colocou a fé dele em ação. Senhor, que eu veja, Senhor. Vai, a tua fé te salvou. É isso que Deus vai responder para nós quando nós chegarmos diante dele com fé. Vai, a tua fé te salvou. E Deus espera que nós confessemos a nossa fé. Que nós entremos diante dele com intrepidez, com decisão, crendo de todo o coração. Que nós entremos diante de Deus com fé. E que possamos fazer pedidos certos. Porque se nós formos por aquela corrente que diz que Jesus perguntou ao cego o que ele queria que fizesse, porque o cego poderia não querer enxergar, querer outra coisa. Se nós formos por essa corrente, irmãos, então nós podemos nos colocar que muitas vezes a gente quer tudo e não quer nada. A gente não chega diante de Deus de forma objetiva, de forma específica. Porque muitas vezes a gente quer as coisas porque sabe que precisa. Muitas vezes a gente quer as coisas porque os outros querem. Mas nós ainda não tomamos a decisão de querer. Então nós colocamos assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, o Senhor pode me libertar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser. Mas quando nós já decidimos o que nós queremos, quando nós sabemos o que nós queremos, nós chegamos diante de Deus com o nosso pedido certo. O nosso pedido certo, no endereço certo, o nosso pedido certo encaminhado à pessoa certa. No caso, o nosso pedido certo, com a nossa fé, com a inteireza de certeza de que temos que ir até Deus para receber e que quando vamos até o Senhor, quando formos até o Senhor, nós iremos receber a bênção. O cego, quando ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo, Senhor, olha para mim. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, atenta para mim. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, atenta para mim. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós tiramos um tempo diante de Deus. E o cego, por ele passava uma multidão.
E uma multidão ainda que não queria que ele se achegasse até Jesus, porque mandaram que ele se calasse, que ele não perturbasse o Senhor. Mas ele passou por cima desses obstáculos. Irmãos, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Não importa o que está à nossa frente, o que está entre nós e Deus, impedindo que a gente tenha um momento com Deus, os afazeres, a correria da vida, agora em pandemia, mas mesmo em pandemia nós estamos trabalhando em casa. Então a correria da vida, os afazeres, as preocupações, as lamentações, não importa. Nós temos que ter o nosso propósito de estar diante de Deus. Esse cego tinha o propósito de estar diante de Jesus. E quando ele tinha esse propósito, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele foi colocado diante de Deus. Quando nós damos um tempo, tiramos um tempo para estar na presença de Deus, Deus está junto de nós. Deus está atento às nossas petições. Nós nos aproximamos de Deus. A despeito de Deus estar sempre junto de nós, quando nós tiramos um tempo para Deus, nós nos aproximamos mais dele. Um tempo para falar com o Senhor. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então eu fico com essa segunda corrente, eu fico com isso que o Espírito Santo, com essa mensagem que o Espírito Santo deu para mim. Que quando Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Não é que ele pensou que o cego poderia querer outra coisa e não enxergar. Não. É porque o cego precisava confessar a sua fé. E confessar a sua fé não para Jesus, porque Jesus já conhecia a fé dele. A partir do momento que ele clamou a Jesus, Jesus já conhecia. Mas ele precisava confessar a fé dele diante da multidão que ali estava. Hoje nós precisamos confessar a nossa fé diante daqueles que nos rodeiam. E nós confessamos a nossa fé quando nós damos um testemunho. Nós confessamos a nossa fé quando nós colocamos a nossa fé em prática, recebemos a bênção e contamos como recebemos a bênção. Contamos diante de quem nós fomos buscar essa bênção. O cego precisava confessar a sua fé para que Jesus pudesse curá-lo. É por isso que Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer nos presentear. Jesus não pagou um preço na cruz, não foi à toa. Jesus pagou um preço na cruz para nos libertar, para nos salvar, mas também para conquistar as bênçãos, o melhor da terra para nós. Se creres e ouvires, comerás o melhor da terra. Então Jesus conquistou para nós. O véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. E quando esse véu foi rasgado, passou a existir um acesso direto de nós para Deus, de nós para com Jesus Cristo, um acesso direto. Nós falamos e Deus ouve, nós clamamos e Deus responde. Então nós temos que confessar a nossa fé, nós temos que praticar atos de fé. É bom, é louvável a gente pedir oração, que os outros orem para nós, e temos que pedir mesmo, porque temos que dividir as nossas necessidades com a irmandade, porque Deus falou: amai o próximo como a ti mesmo, e se nós não orarmos para o nosso próximo, nós vamos orar para quem? Se nós não socorremos o nosso próximo no mundo espiritual, vamos socorrer só no mundo físico? Muitas vezes a solução, ou certamente a solução vem do mundo espiritual para o mundo material. Então temos que pedir oração, mas também nós temos que lembrar, não podemos nos esquecer que nós temos acesso direto ao Pai, que nós podemos ir até Ele, clamar a Ele, que Ele vai responder. Se crer com o teu coração e confessar com os lábios, a palavra de Deus diz. Então Jesus esperava que o cego confessasse com os lábios que cria em Jesus. Que o cego confessasse com os lábios que Jesus poderia, que ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Que ele sabia que Jesus queria curá-lo. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. O que queres que eu te faça? Confessa a sua fé. Quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, Jesus está perguntando para o cego: você crê que eu tenho poder para curar?
E o cego responde, que eu veja, Senhor. Ele está dizendo para Jesus, eu tenho, por isso estou pedindo. Eu quero ver, Senhor. O cego está dizendo para Jesus, eu não quero sair da tua presença sem ver, sem enxergar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer nos entregar essas bênçãos que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Mas se nós não temos fé, não tem como Deus entregar as bênçãos a nós. Não tem como Jesus se fazer presente e realizar mudança em nós. Não tem como o Espírito Santo agir em nós e nos limpar de dentro para fora. Se nós não confessamos a fé, não tem. Não porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo não tenha poder. Não, eles têm poder, todo poderoso eu sou. Ao qual foi Jesus Cristo, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Mas se nós não confessamos, a bênção não chega até nós. Porque se nós não temos fé, nós não temos aquele caminho de ligação entre nós e Deus, entre nós e Jesus Cristo, entre nós e o Espírito Santo, entre a bênção e nós. E é por isso que Deus não tem prazer nos que retrocedem na fé, porque Ele se entristece. Muitas vezes Deus está pronto para nos entregar a bênção e nós não confessamos a nossa fé. Nós lamuriamos, nós não nos colocamos diante de Deus, nós não clamamos, nós não pedimos, nós não perseveramos. O cego perseverou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, não atormenta o mestre. Jesus falou mais alto. Quando falaram, fica quieto, ele falou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu. E disse, traga-o até mim. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor fala, traga até mim, venha até mim. Eu estou aqui, pronto para te ouvir, pronto para te responder. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero a libertação. Eu confesso que eu preciso da libertação. Eu confesso que o Senhor pode me libertar no mundo material. Eu estou confessando. Para que todos que estejam ao meu redor ouçam e vejam o teu agir em minha vida. Quando nós confessamos a fé, todos que estão ao nosso redor vão contemplar a nossa fé, mas também contemplarão o agir de Deus. Se achegarão um pouco mais próximos de Deus. Quando o cego falou, que eu veja, Senhor, e Jesus o curou e disse, vá, a tua fé te salvou. Todos, a multidão que estava ao redor, se viu obrigada a contemplar aquela fé do cego. Alguns podem até ter dito, nossa, que intrepidez, nossa, que ousadia, em chegar assim para Jesus e falar, eu quero ver, Senhor. Não é ousadia, não, é fé. E aí quando Jesus curou, eles tiveram que olhar e dizer, realmente Ele tem poder. Realmente Ele pode todas as coisas. Realmente Ele faz milagres. Irmãos, quando confessamos a nossa fé, a bênção de Deus chega até nós. A resposta de Deus chega até nós. Situações são mudadas. Nós somos libertos. Nós somos salvos. Nós somos curados quando confessamos a nossa fé. E as pessoas que estão ao nosso redor vão contemplar essa mudança. E mais que isso, vão contemplar o nosso Deus. Como o nosso Deus é grande. Como o nosso Deus é misericordioso. Como o nosso Deus é poderoso. Como o nosso Deus é amor. É benignidade. É bondade. É o Deus que ouve. A despeito de toda a sua santidade, grandeza, soberania, Ele nos ouve. As pessoas têm que contemplar, irmãos. Porque quando nós professamos a fé, as coisas acontecem. Para que olhos humanos vejam que realmente nós temos um Deus vivo junto de nós. Nós temos um Deus todo-poderoso junto de nós. Nós temos o único Deus, o todo-poderoso, o eu sou, como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso pastor,
como o nosso galardoador, aquele que tem prazer nos presentear, aquele que tem prazer nos recompensar, se é que merecemos alguma recompensa. Aquele que tem prazer em nos ver felizes, realizados. E é por isso que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite. O choro do cego durou uma noite. Mas naquele dia, quando Jesus passava por ele, ele professou a fé e a alegria veio. A realização veio. O sonho se concretizou. O milagre foi realizado. O cego teve que ficar no caminho por vários dias, esperando que alguém olhasse para ele. E quando ele viu que era Jesus que olhava por ele, ele não teve dúvida. Irmão, hoje nós não precisamos ficar esperando que alguém olhe para nós. Nós não precisamos ficar sentados no caminho esperando que alguém passe e se atente para nós. Porque hoje o véu foi rasgado. Porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. Porque Deus está presente na sua onipresença. Porque Deus sabe que queremos estar com Ele na sua onisciência. Deus está sempre perto. O que Ele espera é que nós perseveremos com a nossa fé. E que nós cheguemos diante dEle com a certeza de que Ele vai fazer. O cego chegou diante de Jesus com a certeza que Jesus ia fazer. Ele perguntou: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, eu estou precisando. Não, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Porque ele acreditava que Jesus ia curá-lo. Cheguemos assim diante de Deus: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero a resposta. Ah, mas você está mandando em Deus? Não, você não vai estar mandando em Deus. Você vai estar professando a sua fé. Senhor, eu estou diante de Ti, porque eu creio que o Senhor faz. Eu estou diante de Ti, porque é só o Senhor que é o meu Deus. Porque somente diante de Ti eu me prostro. Porque é a Ti que eu clamo. E porque é de Ti que eu recebo a bênção. O cego perseverou. O cego chegou diante de Deus e confessou a sua fé. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Cheguemos diante de Deus. Perseveremos nas nossas orações. Perseveremos em estar na presença de Deus diariamente. E cheguemos diante de Deus confessando a nossa fé. Ainda que estejamos cegos, nós podemos ver, porque temos um Deus que cura interior e exteriormente. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero a paz. Senhor, eu quero a saúde. Senhor, eu quero a transformação. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Amém, irmãos? Esse cego enxergava mais do que muito de nós. Ele sabia que Jesus ia curá-lo. Ele tinha fé e confessou a fé. E porque ele confessou a fé, ele foi salvo. A tua fé te salvou. Vamos enxergar como esse cego? Vamos confessar a nossa fé? E vamos diante daquele que é o nosso Deus, com a certeza de que Ele vai fazer? E Deus poderá nos dizer: Pai, a tua fé te salvou. Pega a tua bênção, a tua fé te salvou. Pega a tua libertação, a tua fé te salvou. O Espírito Santo te limpou. A pobreza acabou. A doença acabou. Vai, a tua fé te salvou. E que outros que estejam ao nosso redor possam conhecer o nosso Deus, o agir do nosso Deus através da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, te louvamos e glorificamos. Porque hoje podemos perceber que aquele cego, Senhor, enxergava muito mais do que nós.
Mas hoje o Senhor abriu os nossos olhos. E nós estamos enxergando que temos que confessar a nossa fé. Temos que ir diante de Ti com certeza de que o Senhor vai fazer. Sabendo quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E é nesta fé, Senhor, que nós colocamos as nossas petições diante de Ti hoje. Aquele que precisa de paz, tenha paz, Senhor, tenha o sossego. Mova céus e terras em favor dos seus justos. Ou melhor, dos justos, que são seus realmente, porque são seus filhos, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Mova céus e terras em nosso favor, Senhor. Entrega as nossas bênçãos, Senhor, que estamos pedindo diante de Ti agora. O que queres que Te faça? Eu quero a paz, que excede todo entendimento. Eu quero sossego. Eu quero a cura. Eu quero a libertação. Eu quero ser o que o Senhor espera que eu seja. Eu quero ver, Senhor, vidas salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Porque nessa fé, nós vamos, nesta fé, com a certeza de que o Senhor já mandou a provisão, o Senhor já mandou as respostas, o Senhor já está movendo os céus e terras em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, seja louvado hoje e sempre, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bonita palavra, né? O cego enxergava mais do que nós. Vamos enxergar agora cego? Vamos. Nossa fé, confessar a nossa fé. Glória a Deus. Segunda-feira, historinha para as crianças. Tenha um final de semana abençoado, muito abençoado. Eu espero ter também. Estou com problema de som aqui com os vizinhos que eu espero que acabe. Vou nessa fé, diante de Deus, colocar meu clamor diante de Deus. E vocês orem por mim também, para que esses vizinhos sejam abençoados. E me abençoe com sossego, com a paz, tirando esse som alto. Amém? Orarem pelos outros. Eu orei, vou orar, vou estar orando. Espero ter um fim de semana abençoado. Espero que vocês também tenham. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, com a historinha para as crianças, se Deus quiser. Até lá. Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.